aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia Boa tarde! ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse Culto Kids, onde nós vamos aprender sobre... Jesus! Mas antes de começar o nosso culto e vocês aproveitarem a palavra de hoje, vamos orar? Então bora nessa! Senhor Jesus, abençoe todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E que todo adulto e criança que está assistindo esse vídeo hoje pode aprender algo e se aproximar cada vez mais de Jesus. Em nome de Jesus, Amém. Então, bora pro culto? E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Jun e hoje eu vim relembrar com vocês o versículo que o Davi passou na semana passada. E ele é assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. E para entender esse versículo a gente precisa saber o que é o Alfa e o Ômega. E no alfabeto grego, o Alfa corresponde à primeira letra do alfabeto e o ômega corresponde à última letra. Então, da mesma forma que no nosso alfabeto, o A corresponde à primeira e o Z corresponde à última, no alfabeto grego, o alfa é a primeira letra e o ômega é a última. Isso reforça a ideia de que Jesus é Deus e de que Ele estava presente no início do universo, quando Ele criou tudo, e também vai estar presente no final, porque Ele é o Senhor do passado, do presente
e do futuro. Então não se esqueçam de memorizar esse versículo, galera, e até mais. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mas agora me respondem uma pergunta. Vocês lembram de qual versículo a gente comentou semana passada, certo? Caso não lembre, tudo bem. Eu acho que o Davi vai ficar bravo com vocês, mas vamos dar uma relembradinha comigo então. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Bom, agora eu quero te fazer uma outra pergunta que vai iniciar a nossa conversa hoje. Você sabe que o começo do Novo Testamento é marcado com o nascimento de Jesus, certo? Mas você sabe que antes do Novo Testamento, que é o Velho Testamento, tem muitos avisos e recados nas Escrituras de que um Salvador estaria por vir, que é o nosso Jesus, o nosso Salvador. Se for para começar, vamos começar por Gênesis, né? Logo lá em Gênesis, no começo da Bíblia, já aparece alguns recados sobre a vinda de Jesus. Naquele momento estava acontecendo o seguinte: a cobra, que é o Satanás, acabou de enganar Eva e a Eva comeu o fruto. Aquilo fez com que Deus ficasse muito bravo, que ele acabou dizendo que a descendência de Eva, ou seja, os filhos dos 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 filhos. Não, beleza, entendemos. Então, dos filhos de Eva, apareceria um que pisaria na cabeça da cobra. Ou seja, derrotaria o diabo. E isso lá em Gênesis. E lá no Novo Testamento, quando Jesus veio para a terra nos salvar, que ele foi morto e ressuscitou, aquilo foi um símbolo que ele venceu o pecado. Beleza, agora eu quero te fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil, que é sobre os heróis da fé. Lembra de Abraão, que a gente viu lá no ano passado, que ele era considerado o pai da fé? Vocês lembram mais ou menos como que era a história de Abraão? Se não lembrarem, tudo bem, que eu vou relembrar agora com vocês. Abraão era muito velho, a sua esposa também, então era muito difícil de ter um filho. Porém, Deus os concedeu, Deus os deu um filho que era chamado de Isaac. Então Isaac, filho de Abraão, conseguiu nascer, cresceu um pouco, porém Deus quis testar a fé de Abraão. Então Deus pediu para Abraão matar seu próprio filho, o Isaac, para provar o amor que Abraão tinha por Deus. E olha que louco, mesmo Abraão amando muito Isaac, o seu filho, ele obedeceu a Deus. Então ele foi matar o seu filho. E quando ele foi matar Isaac, Deus o interrompeu, parou tudo lá e avisou Abraão que não precisava mais matar Isaac, porque a fé de Abraão já estava aprovada. E Deus pediu que no lugar de Isaac era para matar um cordeiro, era para sacrificar um cordeiro. E o cordeiro é exatamente um símbolo de Jesus que veria lá no Novo Testamento. Porque o Isaac era para ser morto e sacrificado. Mas no lugar dele, quem morreu foi o cordeirinho. O cordeirinho foi sacrificado. E então Isaac ele foi salvo. E nós somos o Isaac. A gente que era para ter morrido. Mas Jesus veio para a terra e morreu no nosso lugar e salvou a gente. A história de Abraão e Isaac é exatamente a nossa história com Jesus. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. Falando em cordeiro, agora quero te explicar sobre algo que está escrito em Êxodo. Agora uma diquinha rápida de português. Vocês sabem o que significa Gênesis, certo? Que é o princípio, o início, o começo. Por isso que ela está no começo da Bíblia. É o Gênesis, é o começo de tudo. Tá bom, mas agora deixando Gênesis de lado. Você sabe o que significa Êxodo? Pois bem, eu te explico. Você vai ver isso um pouco nas aulas de história da escola. O Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, significa saída. Ou seja, o que está descrito lá em Êxodo é a saída das pessoas israelitas lá do Egito. Ou seja, todo mundo estava ali no Egito, aí então eles estavam saindo do Egito. Pronto, agora vamos voltar para a nossa linha de raciocínio.
Lá nesse livro também tem um indício, um recado que já é nos mostrado sobre a nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Então, lembra que eu falei que Êxodo significa a saída das pessoas do Egito? Então, bem nessa época, bem nessa hora, Deus pediu para que todos pintassem as suas casas com sangue de cordeiro. Mas para que Deus foi pedir isso para as pessoas que estavam ali no Egito? Essa história é muito legal, mas é muito longa. Então, para resumir, eu vou dar uma explicadinha para você. Deus falou que naquela noite iria passar um anjo da morte para matar todos os filhos mais velhos das famílias. Porém, se você matasse um cordeiro e passasse o sangue dele na sua porta, o anjo não iria entrar na sua casa e não iria matar o filho mais velho. E olha novamente o cordeiro aparecendo aqui nessa história. O cordeiro de novo está representando Jesus. Porque o sangue derramado daquele cordeiro naquelas portas das casas é a mesma coisa de quando Jesus veio para a nossa terra e derramou de seu sangue para salvar a gente. Super legal, né? Agora, para acabar, eu quero falar sobre um livro que tem na Bíblia que chama Isaías, que na verdade ele é um profeta. Deus usava a vida de Isaías para que ele pudesse transmitir o amor de Deus e transmitir boas novas sobre Jesus. Lembrando que o livro de Isaías está lá no Velho Testamento, ou seja, Jesus ainda não tinha nascido também. E olha só o que fala no capítulo 9, versículos 6 ao 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ainda nesse livro da Bíblia, ele fala sobre a vida de Jesus, como é que será a vinda dele, e é o capítulo 53. Eu aconselho vocês a lerem depois, mas eu vou ler o finalzinho dessa parte que é super legal. Pois ele deu sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que eles fossem perdoados. Ou seja, ele está falando sobre a morte de Jesus aqui, bem no momento em que ele está pedindo para que a gente fosse perdoado. Jesus se entregou para nos salvar, para que a gente pudesse viver na nossa vida e que a gente pudesse transmitir o amor para as outras pessoas e nós sermos exemplos aqui na Terra como Jesus Cristo foi. Então, para acabar, vamos dar uma resumida rápida em todos os 4 tópicos? Bom, primeiramente, a gente falou do primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, no momento em que Deus fala que aparecerá um descendente de Eva, dos filhos dos filhos dos filhos, um que esmagará a cabeça da cobra, que derrotará o diabo. Segundo, quando Abraão tinha que matar Isaque, o seu próprio filho, mas Deus não deixou e disse que no lugar de Isaque era para matar um cordeirinho. E Isaque foi salvo pelo cordeiro. 3. Lá em Êxodo, no momento em que as pessoas tiveram que matar um cordeiro, pintar as casas com o sangue do cordeiro para serem salvos, para que os filhos mais velhos fossem salvos. 4. Isaías, que é o profeta, falando sobre a vinda de Jesus e como é que seria a nossa salvação. Bom, legal, né? Deu para ver que desde o Velho Testamento, Jesus já estava aparecendo aos poucos e falando sobre a sua ressurreição, falando sobre a nossa salvação por meio dele. Agora, para finalizar, eu gostaria de orar pela sua vida, pelas vidas das pessoas que participaram deste culto, pelas pessoas que estão aí do seu lado, pela sua família também, e por este momento que nós pudemos estar aqui conversando mais sobre a palavra de Deus. Então vamos fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças, por favor. Senhor Deus Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por este momento abençoado que nós acabamos de ter agora, Pai. Que tudo isso, todo louvor, todo versículo, toda palavra que foi dita aqui agora, Pai, que o Senhor possa estar abençoando e possa estar agregando na vida dessas crianças, nas pessoas que estão assistindo a gente neste momento, Pai. E eu te peço para o Senhor estar abençoando todas as crianças, as pessoas que participaram deste culto, e abençoando o resto desse dia que nós temos agora, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a nossa semana. Eu peço para o Senhor, para o Espírito Santo vir agora neste momento
e estar nos guiando no momento das nossas vidas, durante essa semana, durante as nossas escolhas e decisões. E é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até mais. Então, pessoal, todos nós conhecemos Jesus como nosso maior herói, como nosso Senhor e Salvador e como nosso melhor amigo. Mas como todo mundo, ele também já foi uma criança, como você que está aí assistindo o Culto Kids hoje. E aí, quer descobrir como foi Jesus quando ele era uma criança? Então fica ligado até o vídeo da semana que vem para descobrir.